Minas Gerais é o segundo estado com o maior número de casos de suicídios no país. Fica atrás apenas para São Paulo. O mês de setembro é dedicado à prevenção e ao tratamento de doenças mentais que podem fazer com que as pessoas tirem a própria vida. Ter uma rede de apoio é fundamental. Eu te convido a acompanhar essa reportagem comigo. Paul conviveu de perto com a dor do suicídio. Em fevereiro de 2018, depois de 8 meses com uma depressão profunda, a esposa dele tirou a própria vida. O educador físico usou a tristeza para se reerguer e ajudar outras pessoas. No início de 2019, ele criou o Projeto Sol, Abraçando a Vida. Ela se foi e eu fiquei sem chão. Depois de muito tempo, alguns meses depois que ela se foi, eu sentei em casa e comecei a pensar em arrumar alguma maneira que eu pudesse me reerguer, né? Com certeza eu pensei em mim também, e ao mesmo tempo a maneira de arrumar um projeto, qualquer coisa nesse sentido, que pudesse ajudar as pessoas que estariam passando pelo processo de depressão que ela passou, ou que já passaram, ou que tinha alguma tendência a passar. O objetivo é promover saúde mental para pessoas com depressão, ansiedade e estresse. Antes da pandemia, o grupo se reunia semanalmente para debater sobre o tema e ter um momento de lazer. Quando a pessoa está passando por um processo desse, a primeira coisa que ela tem é que ter uns alicerces, um suporte para que ela possa, junto com a força de vontade dela, ela possa melhorar. Você sempre precisa de apoio de vários setores, de várias pessoas. O apoio da família, que é o mais importante, talvez, na parte emocional, o apoio dos amigos, o apoio do companheiro ou da companheira, o apoio médico, até o próprio apoio, entre aspas, da sociedade, porque a sociedade discrimina muito a pessoa com depressão, com ansiedade, né? Muitos têm medo de conviver com pessoas assim, isolam as pessoas. Então, quando a pessoa está passando por esse processo, são vários tipos de apoios que são importantes para que a pessoa tente se reerguer. Segundo dados do Anuário de Segurança Pública, em números absolutos, Minas Gerais é o segundo estado brasileiro com mais casos de suicídios registrados, ficando atrás apenas de São Paulo. Segundo especialistas, as doenças mentais como depressão e ansiedade são as principais motivadoras do suicídio. A gente tenta demarcar como os 4 Ds, né? Eram 3, a gente incluiu um quarto, que é o desespero, o desamparo e a desesperança. E o quarto, a depressão, que é a maior causa do suicídio, né? Quando esses 4 Ds estão presentes naquele familiar ou naquele que está ao seu lado, é muito importante você acolhê-lo. Não fica com aquela ideia que está chamando atenção, não fica com aquela ideia que está fazendo isso, já fez outras vezes e não vai fazer. E até é importante a gente falar que a pessoa que já tentou outras vezes é que tem mais chance de ser bem-sucedida. Então, é o contrário do que as pessoas pensam. E tratar a doença mental significa prevenir o suicídio, valorizar a vida, porque 96% dos casos de suicídio tem por trás uma doença mental. Acabar com as frases prontas como psiquiatra é médico de doido, depressão é frescura. É fundamental para o acolhimento do paciente, que pode demorar a procurar um médico por conta desses preconceitos. A gente traz na nossa história, na psiquiatria, se você for pensar os antipsicóticos atípicos, os antidepressivos mais novos, eles são da década de 80, né? Os primeiros antipsicóticos são da década de 50. Então, a psiquiatria é muito recente, ainda com um passado de internação, de asilamento, que deixou muitas marcas na população, na mente da população. Mas a gente vive um outro momento, um momento em que a psiquiatria ela não é um presídio, ela te liberta. Depressão, ansiedade e outras doenças do comportamento, elas não são culpa do paciente, inclusive dependência química.
Não é porque é malandro, não é porque é preguiçoso. Não, é porque ele está acometido de uma doença e ele tem que se tratar. Tem que ser feito um diagnóstico correto pelo médico, tem que procurar o tratamento e aí as coisas tendem a melhorar. Mas o primeiro passo é a quebra desse preconceito de vir ao psiquiatra. Essa é a melhor forma da gente preservar a vida e melhorar a nossa qualidade de vida. Sim, a maioria dos suicídios ela é precedida por sinais de alerta, verbais ou comportamentais. Claro, existem alguns suicídios que ocorrem sem aviso prévio, mas é importante entender quais são os sinais de alerta e ter cuidado com eles. Sobre isso eu volto a conversar com a Laís, que está ao vivo com o coordenador da mantenedora do posto do Centro de Valorização da Vida em Juiz de Fora, o CVV, é o Gerson Sobrinho. Laís, agradeça a ele a presença e já vamos começar falando quais são os sinais de alerta que precedem o suicídio. Claro, Juliana, vamos conversar com ele. Nossa apresentadora, editora, está agradecendo a sua presença. Acho que é importante falar para o público quais são os sinais de alerta no caso do suicídio. Boa tarde para você. Antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade, divulgar o nosso trabalho. A pessoa que tem ideação suicida, ela dá os sinais, com certeza. E, através desses sinais, a gente consegue evitar o suicídio. Então, às vezes, a pessoa fica mais isolada dentro de casa, às vezes a pessoa tem a mania de falar que está cansada da vida, que não quer morrer, quer sumir. Então, esses são alguns detalhes, né? E aí, em cima desses detalhes, que entra a pessoa que pode auxiliar. E, geralmente, as pessoas não estão preparadas para auxiliar, principalmente familiares, que a pessoa não se sente confortável de falar de suas dores. Aí, a hora que entra as instituições que dão esse auxílio. O CVV, através do telefone 188, ele presta esse apoio emocional, que é um atendimento totalmente sigiloso, sem julgamento, que é o mais importante. E é importante dizer também que, às vezes, as pessoas têm vergonha de falar dos sentimentos. Então, as pessoas da família que são essas principais observadoras. Então, a pessoa está com um comportamento diferente, está um pouco para baixo, isso já tem que ligar o sinal de alerta. E o que deve ser feito a partir de então? A primeira coisa é não julgar, que na maioria das vezes os amigos ou até os próprios familiares falam assim, você tem de tudo, você tem um celular de última geração, você tem família, você tem casa. Então, esse tipo de julgamento é o que não se deve fazer. Na verdade, você tem que acolher a dor dessa pessoa. Se você não se sente preparado, buscar um profissional para atender essa pessoa, e aí o CVV entraria também como complemento. Então, assim, os sinais são dados e pode ser evitado o suicídio, desde que você consiga acolher essa pessoa. E aí, o CVV, como é que faz para partir para a ação, então? Eu tenho um parente, uma pessoa da minha família que está um pouco diferente, ela não está querendo se abrir muito sobre o caso. Como é que procura? Tem o CVV e tem outras, né? Tem o CAPS aqui da Prefeitura de Juiz de Fora que faz esse atendimento. Com certeza, tem várias instituições que dão esse tipo de apoio. O CVV, ele tem um atendimento presencial que está suspenso, né, pela pandemia, e tem os outros atendimentos. Um é ligar por 188, né, falar com a pessoa que existe esse tipo de apoio e fazer com que ela ligue. Obviamente que tem que partir da pessoa, não tem como obrigar. Tem também por e-mail e chat. O CVV atende dessas formas. Oi, Juliana, pode falar. Só complementando essa informação, além do CVV, né, que o Gerson está aqui falando desse trabalho super importante dele, além do CVV, a gente pode buscar ajuda em outros locais. Tem as unidades básicas de saúde, tem, em casos de urgência, o SAMU. Ô, Letícia, vou pedir só para você subir para mim, por favor, o TP. Além das unidades básicas de saúde, tem o CAPS, que são Centros de Atenção Psicossocial, e em caso de emergência, o SAMU, e procurar também as UPAs, que são as unidades de pronto atendimento, que também estão preparadas para dar esse primeiro acolhimento. E o Gerson falou uma coisa muito importante em relação ao acolhimento dessa pessoa, porque eu sinto que ainda existe um preconceito muito grande
grande quando a gente fala de ansiedade, de depressão, ou mesmo quando uma pessoa fala em suicídio, fala em se matar, ainda existe muito preconceito da sociedade, né, Laís? Podia conversar um pouquinho sobre isso com o Gerson? Sim, Gerson, é importante a escuta ativa e uma escuta sem julgamento. A Juliana ressaltou que você já disse que muitas vezes ainda tem esse preconceito, mas é importante fazer essa escuta ativa sem julgamento, sem preconceito, porque depressão é uma doença e é uma doença grave que pode causar o suicídio. Os motivos que ligam para o CVV são os mais diversos, né? A depressão, a pessoa que se sente deprimida, solitária, é um perfil que liga para nós. Mas a gente recebe ligações de todos os tipos, às vezes questões emocionais, às vezes questões financeiras que estão assolando a própria vida e deixa a pessoa com essa angústia toda. Então, assim, existe essa forma também de apoiar qualquer tipo de dor que a pessoa apresenta, qualquer tipo de dor que ela esteja passando, o CVV está de braços abertos para ouvir. Qual que é o número mesmo? 188. Então, Juliana, é preciso que a gente tenha respeito pela dor do outro, empatia pela dor do outro e consiga ouvir sem julgar e sem criticar, porque se a gente não está passando, quem somos nós, né, para falar o que o outro está sentindo, o que o outro pode ou não pode sentir. Então, ligue para o CVV ou procure qualquer outra dessas unidades que você já citou aí para ajudar quem precisa. Pode ser uma pessoa que está do seu lado. Pergunte, que a gente começa, né, a fazer essa ajuda aí para as pessoas. Sim, e 77% das pessoas, dos nossos telespectadores que responderam a nossa enquete lá no Instagram, disseram que não sabem identificar os sinais que podem levar uma pessoa ao suicídio. Então, a gente reforça aí rapidinho, Vamos reforçar. Laís. Reforça para a gente mais uma vez, porque o nosso público ainda não sabe quais são, né, os fatores que levam uma pessoa ao suicídio. O que pode, então, qual que é o sinal de alerta? Vamos reforçar isso. Seria aquelas falas prontas, né, que a gente diz, né? A vida não tem mais importância para mim. Às vezes a pessoa sofre algum tipo de bullying, né? Então, assim, às vezes sofre algum tipo de pressão no trabalho. Então, a pessoa sempre chega perto dos seus familiares ou das pessoas com as quais elas convivem, apresentando esses sinais. Elas expressam literalmente que está passando por aqueles momentos difíceis. Está perdido. Que está perdido, está sem horizonte, a vida está sem sentido, né? E fora os outros tipos de alertas, que são pessoas que começam a se cortar, pessoas que começam a se isolar, não quer falar com ninguém. Então, sim, sinais é que não faltam. É importante, então, a gente sempre ficar atento, Juliana, aos mais queridos, né, aos nossos amigos, colegas e familiares. Tá certo. Obrigada, Laís. Obrigada, Gerson.